Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Duplo, do Fyodor Dostoiévski, que foi o segundo livro publicado pelo Dostoiévski. A leitura desse livro foi feita devido ao projeto organizado pela Isa, do canal Lido Lindo. Você pode acompanhar o projeto pelo canal da Isa, eu vou deixar o link aqui embaixo, o link do vídeo da Isa falando sobre o projeto, ou pela hashtag Dostou Esse Lindo. Bom, o primeiro livro que a gente leu no mês de fevereiro foi O Gente Pobre. Eu li esse livro e não fiz resenha dele, porque eu não me senti preparada para fazer uma resenha sobre esse livro. Mas agora eu voltei para falar com vocês sobre o duplo. Eu vou deixar a capinha aqui porque o duplo eu li no Kindle, eu não tenho a edição física dele. Mas eu vou comentar rapidinho. Gente Pobre é um livro de um romance epistolar, troca de correspondências entre dois personagens. Eu falei um pouquinho sobre ele no vídeo de lidos em fevereiro, lendo em março, se eu não me engano, mas eu vou deixar o link aqui nos cards e no box de descrição. O Duplo, eu já vou começar falando pra vocês que foi um livro que eu não gostei de ter lido. Bom, no livro a gente vai acompanhar a história do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu não decorei o nome dele não. Yakov Petrovich Goliadkin. Goliadkin acho que é a forma que ele é mais citado no livro, né? Bom, o Goliadkin, ele é mais um funcionário público, ele não é o copiador. Ele já é um pequeno chefe dos copiadores, vamos dizer assim. E como sempre, pelo menos até agora, todos os livros que eu li do Dostoiévski se passam em São Petersburgo. Não sei porquê, talvez eu acho que ele tenha escolhido este cenário. São Petersburgo, pelo pouco que eu sei de livros que eu li que se passam lá, são livros mais voltados a contar a massa populacional, né? As pessoas com menos posses, a classe trabalhadora russa. Sempre que eu vejo um livro que se passa lá é batata, tá falando sobre os trabalhadores, na época pelo menos, né? Bom, logo no começo do livro a gente se depara com um personagem um pouco curioso, meio confuso. O Goliadkin, a gente entende que os pensamentos dele estão meio confusos, desorganizados. E já no início do livro, ele vai, acho que é o primeiro momento ali que ele sai da casa dele, ele vai ao encontro do seu médico, que é o Christian Ivanovich. Ele começa a ter um diálogo com esse médico completamente assim, sem pé nem cabeça. Eu até separei aqui um pedacinho do diálogo que ele tem com o médico para ler para vocês, que não faz muito sentido, assim. E uma das coisas que faz a gente perceber que ele é meio estranho, assim, que tá com problemas, porque ele fica citando toda hora o nome da pessoa completo, né? Aqui não chega a ser completo, ele cita o nome patronímico do personagem. Às vezes quando ele tá falando dele, ele cita o nome dele e o patronímico dele, então fica uma coisa meio confusa. E o nome do médico é o Christian Ivanovich. Então ele começa assim: eu, Christian Ivanovich, caminho em linha reta, sem desvios, porque os desprezo e os deixo para os outros. Não procuro humilhar aqueles que talvez sejam mais puros que eu e o Senhor, isto é, estou querendo dizer que eu e os outros, Christian Ivanovich, não quis dizer o Senhor. Não gosto de meias palavras, a mísera hipocrisia me desgosta, abomino a calúnia e a bisbilhotice, só ponho máscara quando vou a um baile de máscaras, e não a uso diariamente diante das pessoas. Só lhe pergunto uma coisa, Christian Ivanovich, como o senhor se vingaria de seu inimigo, do seu inimigo figadal, daquele que o senhor assim viesse a considerar? Então, você vê, ele dá um rodeio todo para perguntar uma coisinha minúscula, né? Aí tem outro trecho, assim, logo na sequência, e o médico fala para ele continuar tomando os remédios dele, né? Então a gente já começa a ficar meio alerta aí. Continuar tomando os remédios, ok. Ele diz: vou continuar tomando os medicamentos como o senhor diz, Christian Ivanovich. Vou continuar tomando-os e também comprando-os na mesma farmácia. Hoje em dia, Christian Ivanovich, até ser farmacêutico já é uma coisa importante. Como? Em que sentido o senhor está querendo dizer isso? Num sentido assaz, corriqueiro, Christian Ivanovich. Estou querendo dizer que hoje em dia a sociedade está de um jeito... Aí o médico diz, e ele continua. E que qualquer rapazinho, não só empregado de farmácia, enche-se de importância diante de pessoas decentes. Então, assim, não tem nada a ver, ele começa a falar umas coisas assim, sem nexo.
Mas tudo bem, ok, vamos continuar com a história. Aí, ele chega no trabalho dele, ele se depara com um cara que pra ele, é um espelho dele, e que é o duplo. Aí ele pergunta para um colega de trabalho, né, quem é aquele homem tal? Ah, o nome dele engraçado, é o mesmo nome que o seu, Yakov Goliadkin. Será que vocês não são nenhum parente, alguma coisa assim? E então, pronto. Para ele, alguma coisa de errado está acontecendo, mas ele não consegue explicar. No entanto, apesar de terem o mesmo nome, os dois, as pessoas veem apenas uma certa semelhança entre ambos. E ele acha que o cara é idêntico a ele. O cara é idêntico a ele, tem o mesmo nome que ele. Então, como assim? O que está acontecendo? E aí o livro todo se passa ele perseguindo esse personagem, ou tentando entender o que esse personagem está fazendo, como que esse personagem entrou na vida dele, qual que é o objetivo dele. Só que a mente do Goliadkin, como eu li esse trecho para vocês, para exemplificar, é extremamente confusa. Ele não consegue se expressar de uma forma lógica, de uma forma fácil de se compreender. Parece que nem ele está se entendendo ali. Então é um livro que é difícil você ler, porque ao mesmo tempo que você está preocupado com o personagem, que você quer entender também quem é esse duplo, por que ele apareceu, qual é o objetivo dele, você fica confuso, porque o personagem que narra a história pra gente, ele é confuso, ele é uma mente perturbada. Então você fica o tempo todo se sentindo meio perturbado junto com o personagem. Então é um livro que me causou muito desconforto lendo, porque eu falava, gente, esse cara... Eu comecei a pegar raiva do Goliadkin, porque eu falava, cara, não consegue nem se expressar, gente, o que está acontecendo na vida dele? E ao mesmo tempo que eu sentia um pouco de dó, de pena com o que estava acontecendo com ele, com essa dificuldade que ele estava tendo, as pessoas meio que tratando ele de forma estranha, e o empregado dele resolveu abandonar ele. Teve um momento no comecinho do livro que ele acolheu esse duplo dele na casa dele, e eles em seguida parece que esse duplo meio que golpeou ele pelas costas, sabe? Tirou proveito de situações, usou do nome dele, da figura dele para tirar proveito e fazer coisa errada com outras pessoas. Então o livro assim, ele é inteiro confuso, inteiro. Por isso que eu não gostei de ler. Eu falei, gente, que livro mais sem noção, mais sem pé nem cabeça. Só que pode ficar tranquilo que eu não vou falar, não vou dar spoiler. Mas quando chega no final do livro, você fala, cara, por isso que tudo isso estava acontecendo, sabe? Genial! A escrita do Dostoiévski nesse livro eu achei genial. Ele, bom, um salto que ele deu de gente pobre pro o duplo, na escrita dele foi fenomenal. Assim, ele deu um show, né? Não que gente pobre tinha uma escrita ruim, muito pelo contrário, mas o salto que ele deu foi muito grande, muito gritante. E quando a gente chega no final dessa história completamente maluca e se depara com uma coisa que não precisou ser explicada para ser compreendida, você fala, cara, esse cara é um gênio, é um gênio. Então foi um livro que eu até citei, e a Isa até comentou, quando eu terminei de ler esse livro, eu marquei a hashtag #DostoEsseLindo, e a Isa viu, e ela até comentou no meu Instagram, que ela queria entender um pouco mais sobre isso que eu tinha falado, mas o que eu falei que chamou a atenção dela foi o seguinte, que eu detestei ter lido esse livro, apesar dele estar absolutamente bem escrito. Então assim, é até antagônico, né, falar isso, mas é verdade, eu detestei ter lido, a experiência de ter lido esse livro foi perturbadora, mas ele tá muito bem escrito, porque, como eu citei, quando chegar no final do livro, as coisas fazem sentido pra você. E mesmo não tendo gostado de ter lido, eu consegui sentir empatia, simpatia, me coloquei no lugar do Goliadkin, eu vivi a experiência do personagem. Então isso demonstra o quão fantástico foi o salto da escrita do Dostoiévski entre Gente Pobre e o Duplo. Eu pensei bastante se eu ia fazer uma resenha, não sei nem se dá pra chamar isso aqui de resenha desse livro, mas eu vou colocar o link da categoria dentro da playlist de resenhas. Mas eu consegui me expressar,
eu consegui opinar sobre o livro, então por isso que eu resolvi conversar sobre ele. Eu acho que é uma experiência única. Eu vi muita gente falando, muita, acompanhando a hashtag Dostoievski, falando que estava detestando a história, que não tinha gostado e tal. Enfim, gente pobre também, muita gente falou muito mal do livro, mas mais nesse contexto, né, de puxa, não é um livro tão legal assim. Claro que para quem quer conhecer Dostoiévski é importantíssimo você acompanhar o projeto nesta ordem cronológica, como a Isa organizou, para você ver a evolução do escritor. A gente vai chegar nas grandes obras-primas dele, mas antes a gente está conhecendo cada passo que o autor deu, né? Claro que nós vamos utilizar dos livros publicados no Brasil. Nós temos muitos livros do Dostoiévski publicados no Brasil, mas não são todos ainda. Mas eu tô gostando bastante desse projeto. Acho que essa é a resenha mais longa que eu já fiz nesse canal. Pra vir aqui dizer pra vocês que eu detestei ter lido esse livro, mas que ele tá absolutamente bem escrito, dá pra perceber que não é muito lógico isso, né? Mas eu precisava compartilhar essa experiência com vocês desse projeto que eu tô gostando. Apesar de estar... Cada livro é um pouquinho de medo. Eu comecei a ler agora A Senhoria, que é o livro do mês de abril, e eu tô com um pouco de medo, sabe quando você começa a ler, mas você vai meio com o pé atrás, porque eu não sei o que esperar. De Gente Pobre para O Duplo, teve uma diferença grande, eu não sei o que vem com A Senhoria, mas eu tô gostando bastante desse projeto. Acho interessante essa ideia de ler os livros de um autor, todos pela ordem de publicação, né? Eu acho que a gente passa a conhecer o autor de uma forma mais próxima, e eu pretendo fazer isso com outros autores no futuro. Inclusive em breve vai ter um projeto aqui no canal, não foi um projeto organizado, criado pela Biblioteca de Gaia, mas é um projeto que a biblioteca vai participar, que também vai acompanhar a carreira de um escritor por ordem cronológica. Mas depois mais à frente eu falo com vocês sobre isso. Mas essa foi a resenha mais bizarra que eu já fiz aqui no canal. Não sei o que vocês vão achar disso, mas se você gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo, comenta, me fala se você já leu esse livro, o que você achou, se você discorda do que eu disse, se você concorda, como foi as suas impressões de leitura deste livro maluco do Dostoiévski, ao meu ver, né? E não esquece de clicar em curtir, como eu falei, e se você não for inscrito, aproveita para se inscrever também. Mas a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.